Olá, Helena, sejas Olá, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Bom dia, obrigada também por ter aceito o nosso convite. Obrigada a nós pela oportunidade de podermos falar sobre este assunto em televisão. Obrigada. E também a Ruth Correia. Olá, Ruth. Olá, seja bom muito dia. bem-vinda também aqui ao Manhãs na TV. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. E estar aqui a enfrentar as câmaras connosco. Que é pacífico, é pacífico. Então, Helena, quer-nos falar um pouco acerca de como é que surgiu a Liga Portuguesa contra as doenças reumáticas? Eu sei que já tem 35 anos. Este trabalho, não é? Sim. A Liga surgiu um bocadinho no sentido de divulgar as doenças reumáticas, que são doenças que têm uma prevalência enorme na nossa sociedade, divulgar o mais possível, ajudar os doentes, acompanhá-los e apoiá-los no seu percurso e na aceitação da doença. E é um bocadinho o que tem feito ao longo destes 35 anos, junto dos familiares, junto das instituições, com ações de apoio, de divulgação, tudo isso. Depois, dentro da Liga, funcionam vários núcleos de várias doenças, entre elas a esclerose sistémica ou esclerodermia, como preferirmos chamar. E é então que surge o núcleo de esclerodermia, que eu é isso que represento. nós hoje vamos falar aqui com mais pormenores. Exatamente. Então, o que é a esclerodermia? Que só isto parece um palavrão, É um nome difícil de dizer, de uma doença que também é um bocadinho complicada. A esclerodermia é uma doença reumática e autoimune, que se caracteriza por um sistema imunitário que está desregulado e que, portanto, ataca o nosso corpo. No caso da esclerodermia, ataca o tecido conjuntivo, que é um tecido que nós temos em todo o nosso corpo, pele e órgãos internos. O que acontece é uma produção anormal do colagênio, que é uma proteína que todos nós temos no nosso corpo. Sim. E que é responsável pela firmeza. A pigmentação, e não é? pela firmeza. Para a firmeza. No fundo, à medida que nós vamos envelhecendo, exatamente, à medida que nós vamos envelhecendo, vamos perdendo um bocadinho desse colagênio e por isso é que surge a ruga. Na esclerodermia é o inverso. Há uma produção excessiva de colagênio devido ao desregulamento do sistema imunitário. Portanto, o que acontece é um endurecimento da nossa pele, quer exterior, quer interior ao nível do órgão interno. E, portanto, por isso é que é uma doença sistémica que nos ataca ou pode atacar todo o nosso corpo, de cima a baixo. Há várias formas da doença. Há umas mais pacíficas, se podemos chamar, e há umas um bocadinho mais agressivas, que inevitavelmente atacam o órgão interno, pulmão, coração, aparelho digestivo. Enfim, é uma doença que pode ser muito debilitante. É mortífera? É difícil dizer isto assim com esta leveza. Sim, mas pode ser. Pode ser precisamente porque o tecido, perdendo a sua função, enrijecendo, imaginemos num pulmão, um pulmão que ganha fibrose vai perder claramente a sua capacidade. Há doentes com hipertensão pulmonar. Enfim, faz sentido, percebe-se facilmente como é que a doença poderá ser mortal, não é? Um órgão que não é irrigado sanguinamente como deve de ser, vai perdendo a sua função. Estamos a falar de coração, de pulmões, de aparelho digestivo. Depois, cada doente, cada um de nós, tem manifestações diferentes, quer no início da doença, quer ao longo do próprio percurso da doença. Eu tenho a doença de uma determinada forma, a Ruth tem de outra. Podemos até ter as duas, a mesma variante da doença, mas no meu corpo manifestar-se de uma forma, no dela de outra. Como é que se manifesta a doença? Existe, está-me a dizer, Helena, que tem várias formas da doença se manifestar. Sim. Mas tem alguma forma específica de a conseguir detectar? Ao início, às vezes, é um bocadinho difícil. Por um lado, porque as pessoas desvalorizam os sintomas, porque muitos deles são transversais a outras patologias, até às vezes menos complexas. E é nesse sentido que também o núcleo surge, no sentido de alertar. Esclarecer. Sim. Mas uma das coisas que é dos sintomas, das manifestações, que é um bocadinho transversal a todas as nossas formas, é o chamado fenómeno de Raynaud, que não é mais do que uma vasoconstrição, devido ao endurecimento dos tecidos nas extremidades do nosso corpo, em que os vasos sanguíneos são mais fininhos, mais sensíveis, ou seja, ficam doentes mais cedo. O fenómeno de Raynaud, o que acontece é devido ao endurecimento do tecido, em exposição ao frio, a um stress,
o vaso sanguíneo estreita e a irrigação sanguínea não acontece. Portanto, o que às vezes se vê é pessoas com mãos muito brancas. Imagina a mão vermelha até aqui, na extremidade completamente branca, como se fosse cera, os pés, nariz, orelhas, enfim. E às vezes as pessoas desvalorizam, estou cheia de frio, estou aqui sem sangue. Isso acontece no verão ou no inverno? Mais no inverno. Mas no verão nós também temos algumas chatices com isso, porque há o ar-condicionado, há as ventoinhas, há o vento. Às vezes não acontece nada, simplesmente a manifestação acontece, não é? Sucede. E isso é um alerta muito grande. Há muitas pessoas que vivem anos com essa manifestação, não ligam, desvalorizam, e a verdade é que essa manifestação pode ser controlada com alguma medicação e pode atenuar os efeitos nocivos no nosso corpo se nós a tivermos menos vezes, daí a importância do alerta. Depois, para além do fenómeno de Raynaud, há aquela parte musculoesquelética que está inerente a qualquer doença reumática, as dores articulares, as calcificações, a dificuldade de mobilidade, a rigidez matinal, há o edema das mãos, inchaço. Em algumas pessoas, logo de início, já há alguma fadiga excessiva e alguma dificuldade em respirar, o que pode evidenciar que o pulmão já terá algum comprometimento, dificuldades com digestão, muito refluxo, enfim, como eu digo, é uma doença sistémica, por isso é que uma das variantes da doença se chama esclerose sistémica, esclerose porque é degenerativa, sistémica porque abrange todo o nosso corpo. E poderá manifestar-se de diversas formas. Portanto, há problemas de coração logo de início, às vezes é um alerta que surge, a pessoa pensa que tem qualquer outra coisa e depois é um bocadinho uma sorte o médico com que nós vamos falar ter a perspicácia de conseguir chegar, detectar logo. Sim, porque estas doenças autoimunes são de facto difíceis de diagnosticar. E depois de estar diagnosticada, qual é esse quadro clínico, que tipo de medicação é que as pessoas podem tomar para atenuar os efeitos da doença? Aí também varia um bocadinho do que é que já está a Ou da acontecer gravidade, no nosso corpo, não é? Pois. E da postura também um bocadinho do médico. Anti-inflamatórios, a cortisona, geralmente é logo administrada. Vasodilatadores. Muito forte, não é? Logo sim. uma... Vasodilatadores, por forma a que haja menos a vasoconstrição. O medicamento que nós temos alguma esperança que possa travar a evolução da doença, mas sem certeza, porque não há cura ainda, é o imunossupressor, que esse então é a medicação mais forte que nós fazemos. Enfim, medicamentos para ajudar à digestão, enfim, a diminuir os ácidos do estômago, ácido fólico, algumas vitaminas, mas para controlar sintomas de doença serão de facto os corticoides, que são anti-inflamatórios poderosos e no fundo esta é uma doença inflamatória do tecido e portanto quanto mais atenuarmos a inflamação do nosso corpo, melhor para nós, não é? O imunossupressor, sim. E depois são medicamentos que no fundo só tentam melhorar um bocadinho a nossa qualidade de vida. Nós sabemos que nenhum dos medicamentos que tomamos tem como vai objetivo... resolver completamente. Sim. Agora estão a situação. aparecer algumas alternativas na área dos medicamentos biológicos, com algum sucesso. A Ruth poderá falar um bocadinho melhor disso do que eu. Mas pronto, nós vivemos com a esperança que um dia vamos conseguir ter uma medicação que de facto nos vai ajudar e nos vai tirar aquela perspectiva de que a doença vai evoluir e que inevitavelmente o pior vai acontecer. Mas pronto, por enquanto ainda é um bocadinho prematuro falar nisso, mas há esperança. E estes núcleos e estes grupos doentes vêm um bocadinho nesse sentido, de mostrar que existimos, apesar de ser uma doença rara, existimos e precisamos que haja mais investigação. Claro, e mais apoios, no sentido de conseguirem promover uma maior qualidade de vida e dar resposta às questões que as pessoas têm. É nesse sentido que este mês está-se a comemorar, estamos a assinalar, não é bem a comemorar, mas enfim, é o mês de sensibilização mundial para a doença. Há várias campanhas a acontecer, dia 29 de junho é o Dia Mundial da Esclerodermia, e estão a acontecer, é engraçado ver muitas associações a nível mundial
a trabalhar um bocadinho, a mostrar os seus doentes, a mostrar que são pessoas válidas, a dar conhecimento às pessoas do que é a doença. Coisas tão simples como falar nos sintomas, para tentar que as pessoas consigam rever um bocadinho nisso e pensarem, será que eu tenho, será que eu não tenho? Ou se já têm, poderem contactar com outras pessoas com a mesma doença, que isso é ótimo. Para nós é ótimo podermos ter alguém com quem falar sobre as nossas coisas que às vezes os outros não entendem assim tão bem, não é? Não passaram, não vivem a mesma experiência, não é? Não sentem as mesmas dores. As mesmas... Exato, e depois é uma doença, é complexa de explicar, portanto... E, Helena, como é que foi? Posso-me tratar por tu? Claro, por você? claro que sim. até prefiro. Obrigada. Helena, como é que foi para ti o teres descoberto que tinhas essa doença? Assim, foi tipo um choque, assim, epá, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que me vai acontecer? Ou vou ficar sem capacidade disto ou daquilo? É sempre um choque. Se bem que, quando me foi dito que eu tinha, Helena, o que você tem é uma esclerose sistémica, eu nem sabia na altura, nem percebi o que é esclerose, nem percebi o que é sistémica. Se fosse hoje, claro que já percebi, pá, isto é capaz de ser grave, porque consigo mais facilmente chegar ao que quero dizer a palavra esclerose sistémica. Percebi que talvez fosse complicado, daí para a frente a minha vida fosse complicada, porque percebi que ia ter que tomar imensos medicamentos. E isso é logo um alerta de que... Pois, que a coisa era grave. Sim, mas na realidade não entendi muito bem. Acho que nenhum de nós entende o que é. Depois, inevitavelmente, vamos para a internet, não é? E aí, então, recebemos um boom, sim, um baque, sim, ai meu Deus! Porque o que aparece logo é doença rara, sem cura, degenerativa... Ai meu, que quadro tão negativo! A verdade é que é tudo isso. A maneira como nós depois vamos aceitando a doença e começamos a falar dela com esta naturalidade... Lidam, não é? Começando a lidar. Mas é o que eu costumo dizer, a melhor forma de lutarmos contra algo que é difícil é conhecermos bem. E portanto, é verdade tudo isso. Só que ao início, quando nós estamos com um diagnóstico muito recente, isso assusta, não é? Pois. Mas fiz por continuar a minha vida. Percebi que a forma que eu tinha da doença não era, à partida, a mais agressiva. Portanto, há evolução, mas em termos de órgãos internos, tudo está a acontecer de uma forma mais lenta. Eu tenho o diagnóstico há 10, 11 anos. E tentei fazer a minha vida igual. Até foi curioso, porque na altura, juntamente com o diagnóstico, eu estava a começar a abraçar uma segunda profissão que tem a ver com exercício físico. Tinha feito uma formação para dar aulas de spinning, aquela modalidade indoor cycling que toda a gente diz, isso é tão puxado, e é. E eu pensei, calma, se eu tenho uma doença que me vai comprometer os pulmões, será que eu vou conseguir fazer isto? Isto não faz muito sentido. Paro, não paro, vou, não vou. E pensei, eu estou bem hoje, quem sabe me vai ajudar, não é? E segui. E mantiveste até hoje o teu propósito? Sim, e praticas? Pratico, dou aulas todos os dias. Uau. E gosto muito de dizer isto. E escrevo muitas vezes sobre isto, porque eu acredito mesmo... É um incentivo. E não é só. Eu acredito mesmo que o facto de exercitar o meu pulmão diariamente e puxar por ele e não lhe dar descanso ajuda a que ele até hoje não esteja comprometido de forma nenhuma, que é uma coisa que me dá imensa alegria, não é? Dizer. Não sei se vai ser sempre assim. É uma atividade que puxa muito por mim, não é? Porque lá está, a doença tem inerente um cansaço grande, naturalmente, e eu ainda me canso mais, mas pondo na balança é positivo. Sinto-me bem, sinto-me forte, porque consigo fazer, e acredito mesmo que tem sido fundamental na evolução lenta da doença, porque o exercício ajuda em tudo, em qualquer pessoa, com ou sem doença, não é? Claro. Até num simples processo digestivo, não é? Pois. Ajuda. Portanto, mantém-me ativa, mantém o meu pulmão ativo, mantém-me psicologicamente bem. E, portanto, a evolução tem sido lenta, a minha aceitação tem sido tranquila. Claro que há alturas que nós vamos nos abaixo, ou porque num dia acordamos menos bem e temos a noção, eu tenho mesmo esta doença. Nós não dizemos, eu sou mesmo doente, eu tenho mesmo esta doença.